Bom, eu Rodrigo Recupero, sou professor de História do Brasil Colonial na USP. A gente estava discutindo aqui o descobrimento do Brasil e os primeiros tempos, né, da nossa história. E acho que a conversa foi muito agradável. Eu gosto muito desse tema, né, e acho que ele tem muito para entender o Brasil atual, inclusive. Né, eu acho que o século XVI, ele influencia muitas coisas do futuro, né? Então acho que foi uma conversa muito boa. Eu gostei bastante de estar aqui. Oi, pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk semanal para quem ainda tem prazer em conhecer alguma coisa. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, acesse quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir, e aí o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, tem várias. E aí você curte da maneira que você se sentir mais à vontade. Hoje nós vamos começar uma série que nós estamos chamando de Uma Outra História do Brasil. Muito do que a gente aprendeu sobre a nossa história não correspondia exatamente aos fatos. Às vezes era mentira, ou fake news, como hoje se fala, que é mentira. Escolhemos alguns fatos para a gente reavaliar a maneira que ele aconteceu. Nós vamos começar pelo que se chamava antes de descobrimento do Brasil. Para falar sobre ele, o professor doutor do Departamento de História da USP, Rodrigo Recupero. Quem é você? Eu sou Rodrigo Recupero, sou professor de História do Brasil Colonial na USP. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Muito difícil. Eu já começo. Daqui para frente é tudo fácil. Daqui para frente é tudo fácil. Posso te ajudar? Pode. Vamos lá. Por que você escolheu a história? Volta um pouquinho. Qual que é a tua formação, não universitária, antes, e por que história e não qualquer outra coisa? O que foi te levando para isso? Que tipo de interesse que você tinha que te colocou nesse lugar? Olha, eu acho que eu fui parar na história porque eu acho que a história é fundamental para entender o Brasil que a gente vive. E então essa era uma das coisas que eu tinha preocupação, né, de estar pensando, né, a nossa realidade hoje. E acho que o curso de história ele serve especialmente para isso, né? Em geral as pessoas acham que o historiador é alguém que está preocupado com o passado, pelo passado, mas a gente está preocupado com o presente, né? A gente quer entender como é que a gente chegou onde a gente está, né? E as perspectivas também para o futuro. Então, mas isso você tinha desde a adolescência, isso? Desde moleque você tinha isso? Por que história? Como que é? Bom, vou escolher, era assim, desde pequeno você teve esse interesse ou não? Caiu no colo em algum momento? Aconteceu alguma coisa que te levou para a história? Eu acho que é um processo que vai se construindo, né? Claro, tem várias opções. A gente, quando vai escolher a faculdade, tem muitas vezes dúvidas se vai para um lado ou vai para o outro, né? Mas eu gostava de história, tinha já um envolvimento ali, movimento estudantil e as preocupações com a realidade. Então acho que foi meio por isso que eu acabei indo, né? Claro, também um certo gosto, né, pelo assunto, né? Não só de uma forma, vamos dizer, utilitária, mas eu acho que foi um pouco esse caminho, né, que acabei O tomando. movimento estudantil, você está falando da época da década de 70, é isso? Não porque eu não sou tão velho, eu estou pensando não, eu estou pensando, por exemplo, nessa discussão do final dos anos 80 para 90, né?
Hum. nessa virada aí de Cara desse pintada. que acaba um pouco nesse momento, né? Mas é uma fase muito agitada, tanto internacionalmente, né? A queda do Muro de Berlim, 89, depois o fim da União Soviética. No Brasil, a gente tem a eleição de 89, isso para não falar do fim da ditadura, mas a eleição de 89, o Collor, a queda do Collor, né? Então, era um momento importante. E era um debate que tinha na época, que hoje sumiu, né? Que era o debate sobre o subdesenvolvimento do Brasil. Uhum. Né? E que parece que ninguém mais fala nisso. Né? Até esse momento, subdesenvolvimento acho que era a palavra mais usada. Né? A É gente que virou emergente. tinha todo tipo de discussão, o cinema e o subdesenvolvimento, a economia e o subdesenvolvimento. E depois isso sumiu, como se a gente tivesse se desenvolvido, que não é verdade. Parece que o que a gente deixou de pretender se desenvolver. Então a gente aceitou aquela condição e ninguém mais fala no assunto, que é melhor. Pronto. E o tema então sai de cena. Né? E eu acho que naquela altura, então, era uma das coisas que também, claro, a gente estava acompanhando, estava discutindo. Bom, vamos voltar então lá para as nossas origens, o seu primeiro programa dessa série. Então, nós vamos começar com o que as pessoas costumam, ou o que eu aprendi na escola, como descobrimento do Brasil. Conta um pouquinho o ambiente em Portugal, na Espanha, né, que eram os dois países que mandavam. A Espanha até mais que Portugal, né, era uma potência do século XV, né? Conta um pouco esse ambiente. Um pouco também, outro dia eu estava lendo um livro sobre o Oriente e tal, o quanto também o Oriente era poderoso naquele momento, né? E até essa chegada no Brasil aí. Vamos partir daí. Olha, questões amplas, né? Vou tentar ser sintético, porque o que vai acontecer assim, a gente tem um processo na Península Ibérica, né, de reconquista contra os árabes, né? Vai descendo, né, do norte da península até expulsar os árabes. Em Portugal isso vai acabar um pouco antes. Né? Portugal estava meio numa, vamos dizer assim, no fim da Europa, né, ou num dos lados da Europa. Né? O centro das disputas europeias, obviamente, era a França. Né? E com isso, Portugal acaba, vamos dizer, continuando aquela expansão, aquela reconquista, só que agora pelo mar. Então tem um primeiro lado da reconquista que é ir para o Marrocos, para o norte da África. E começam as viagens pelo mar, vão começando a descobrir o oceano, começar a dominar o oceano. Né? Porque a navegação no Atlântico ela exige uma nova dinâmica. Né? Porque a gente acha que as pessoas navegam pelo litoral, na verdade, a navegação pelo litoral é a mais difícil. Então, o negócio é ir para o meio do oceano. Só que para ir para o meio do oceano tem uma série de técnicas que precisam ser desenvolvidas. A Espanha, na verdade, demora um pouco mais. Ela está a reconquista vai demorar mais. Né? E depois, de certa forma, sim, né? Portugal foi fazendo aquele trabalho, né? Mais cotidiano de viagens seguidas. E a Espanha, na verdade, é aquele sujeito que nunca entrou na lotérica, entra a primeira vez e ganha a Mega Sena com um bilhete simples. Porque praticamente a primeira viagem que eles financiam é do Colombo. Né? Então, é um machado assim, espetacular. Né? Só que o Colombo, né, e os portugueses, qual que era o projeto deles? Era chegar no Oriente, porque o Oriente é que vinha os produtos de luxo, que era a base do comércio internacional da época. Né?
E é curioso, porque o Oriente praticamente não tinha interesse em nada do Ocidente. O Ocidente é que tinha interesse nos produtos orientais, desde a antiguidade, né? Não é à toa que os reis magos vêm do Oriente, né? Com os produtos de luxo, né? Então, o plano era esse, chegar no Oriente. A América, na verdade, vai ser, num primeiro momento, um obstáculo, né? E aí que vai, né, continuar tudo a nossa discussão aqui, mas acho que essa é a primeira Então, parte. o Colombo, na verdade, queria chegar na China, né? Eles falavam Índia, mas no final era o domínio do Khan, né? O domínio na verdade, dos mongóis que invadiram a China e que mandavam na China naquele momento, tal. A ideia era essa, né? Pelo que eu li. A ideia era chegar no Oriente de uma forma em geral, né? Porque o Oriente era, vamos dizer, de onde vinham os produtos que eles tinham interesse, que chegavam na Europa através do Oriente Médio, dos muçulmanos e dos grupos italianos, né, de Veneza e Gênova. Então a ideia era contornar o obstáculo muçulmanos, que eram os inimigos, né, Uhum. e conseguir trazer o comércio direto do Oriente, né, seja na Índia, seja na China. Agora, os europeus tinham muito pouca informação, né? Não é que era um desconhecimento total, mas as informações eram muito fragmentadas e muito antigas, muitas vezes. O Marco Polo, que era, vamos dizer, alguns séculos atrás, ainda era uma referência de informação, E né, era no Oriente. inventado também, né? Tinha muita coisa inventada, de monstros, de não sei o quê. Tinha de tudo, né? Leituras possíveis, né, das coisas. Agora, o que vai acontecer, né, é que o projeto do Colombo era né, navegar pelo Ocidente para chegar no Oriente, porque ele calculava a terra muito pequena, né? E os portugueses que estavam navegando há muito mais tempo tinham um cálculo muito mais preciso e já estavam próximos, né, de contornar a África, não aceitaram o projeto do Colombo. Aí o Colombo vai oferecer o projeto para a Espanha, né? Inclusive está se formando naquela altura, né? E o que é interessante assim, né? Essa preparação, os portugueses estavam fazendo uma coisa muito mais, vamos dizer assim, planificada, muito mais preparada, né? Para a viagem do Vasco da Gama, né? Eles inclusive mandam por terra 2 emissários, 2 espiões para ir para a Índia, para ver onde o Vasco da Gama ia chegar, para preparar a chegada do Vasco da Gama. Era uma coisa muito mais estruturada, enquanto Colombo era uma aventura mais como é que fala, sem tanta preparação, né? Mas que acaba, enfim, né, encontrando a América. Então, ele encontrou a América, mas a América é do Américo Vespúcio, tá certo? Não é Colômbia, né? Pois é, porque o problema é que o Colombo ele faz 4 viagens para a América, entre o final do 15 e comecinho do 16. E ele até o fim, o Colombo tinha uma cabeça muito curiosa, porque ele era um homem, vamos dizer, por um lado moderno, mas por outro lado medieval, né? Então ele estava preso em uma série de concepções, né? E ele não consegue perceber que ele não tinha chegado no Extremo Oriente. Até o fim ele tenta conciliar o que ele estava descobrindo com as informações da antiguidade sobre o Oriente. Então, possivelmente, por essa incapacidade do Colombo perceber o novo, é que o continente virou América e não Colômbia, né? E eu me confirma isso, parece que ele queria enriquecer para retomar Jerusalém. Ele tinha uma coisa meio de refazer uma cruzada. Quer dizer, era uma ideia meio medieval aí, como você fala, e falar, não, nós precisamos de dinheiro para retomar Jerusalém, que papapá, e o dinheiro virá desse comércio com as Índias, não é isso?
uma ideia que nem o Papa mais defendia, vamos dizer assim. Ninguém, né? Era uma coisa ultrapassada. Então ele é muito moderno, né? Ele, por um lado, mas por outro ele é arcaico também. Maluco. Então é Quase. É. uma figura muito interessante, né? E então quando Colombo vai para a América, primeira vez, ele volta, né? E o navio, né, eles são 3 navios, só volta um. O navio vem quase naufragando e primeira terra que ele encontra, claro, eles vão entrar. E é Lisboa. E aí ele cai no colo, vamos dizer assim, do Dom João II, que é o rei de Portugal, que tinha recusado o projeto dele. Hum. E aí vai começar ter uma conferência entre os dois, que é uma das coisas mais interessantes, talvez, né, do período, né? E inclusive os portugueses, os conselheiros lá propõem matar o Colombo, o Dom João II não aceita a proposta, né? Mas o Dom João acusa que o Colombo teria navegado para as áreas, vamos dizer, Português. reivindicadas por Portugal, né? E aí vai começar a negociação que vai terminar lá em Tordesilhas, e que depois vai mais longe também, mas, enfim, que vai desembocar no Tratado de Tordesilhas. Porque, na verdade, no primeiro momento tinha muita confusão, ninguém sabia exatamente aonde tinha chegado Colombo, né? Então tem toda uma espécie de crise internacional ali naquele momento entre Portugal e a Espanha, ameaças, né? Mas também existia um processo de aproximação entre os dois países, então tinha também elementos que levaram a uma certa acomodação. E o Cabral nessa, eu também lendo para me preparar para a nossa conversa e tal, para não ficar tão ignorante assim, né, na conversa, o Cabral parece que já existiam documentos a respeito de uma terra ocidental que seria o Brasil antes dele sair, a ideia de que foi a calmaria que trouxe, né? Assim que eu aprendi na escola. Duas coisas que eu aprendi na escola que para mim ficava muito esquisito. Número um, os caras viajavam tudo isso, faziam tudo isso para pegar pimenta do reino, para pegar não sei o que lá, especiarias. Era isso que valia tudo isso? Essa é uma dúvida enorme que sempre fiquei, até hoje, na verdade. Quer dizer, hoje menos, mas assim, eu falo, nossa, brigar por isso, né? Fazer tudo isso por causa de pimenta do reino. E a outra é a ideia do sem querer o Cabral acabou aqui. Você pode falar das duas coisas, por favor? Olha, no comércio internacional, né, primeiro era muito reduzido. A própria área do mercado era muito pequena. E o comércio internacional eram produtos de alto valor na época, né? Hoje pode ser ridículo, mas se fazia até o século XVII, XVIII, se fazia guerra pela pimenta, pela canela, pela noz moscada, pelo açúcar. Então. Talvez daqui a alguns séculos se pense a mesma coisa. Olha, o pessoal fazia guerra pelo petróleo, olha que coisa, né? Na época era guerra pelo açúcar, pela canela, né? Então isso é verdade. Agora, existe todo um debate. Na verdade, assim, a gente tem muito pouca informação desse período, né? Muito, se não me engano, na década de 40 do século passado, os portugueses publicaram um livro que era os 7 únicos documentos sobre a viagem do Cabral. Recentemente teve uma reedição que passou a ser os 14 documentos. Mas os 7 documentos novos são documentos pouco expressivos, não melhoraram muito as coisas. Então a gente tem uma situação que gera um debate com base em ideias, vamos dizer assim, muito pouco alicerçadas em documentos, de um possível conhecimento prévio do território que hoje é o Brasil. Na minha opinião, esse conhecimento não existia. Ah, é?
por várias razões, eu diria. Uma, se você quiser, que eu acho até, assim, me parece pouco, parece inconcebível que um navio atravessasse o oceano, descobrisse terras, né, voltasse para Portugal e todos os marinheiros fossem ficar com a boca fechada, né, o tempo todo. Quer dizer, um segredo desse não se guarda. Né? Portugal tinha, naquela altura, toda uma comunidade internacional que, inclusive, procurava descobrir os segredos portugueses. Né? Tem um grande mapa mundi do comecinho do século XVI que os italianos compraram a peso de ouro para saber o que os portugueses tinham descoberto. Então, Portugal era como é que fala, depois da chegada do Vasco da Gama, né, um viveiro de espionagem, de intriga. Né? Então, muito difícil tivéssemos um descobrimento escondido dessa envergadura. Né? O que me parece claro, como eu falei, o segredo das navegações era navegar no meio do oceano. É por isso que se descobre as ilhas, os Açores, a Madeira. Porque se a gente fosse navegar para a África, contornando o Oriente, contornando a África, você navegava ali à vista da costa. Isso é impossível na prática, na altura, dadas as condições de navegação. Então, o segredo era ir para o meio do oceano. Então, por causa do regime de ventos e de correntes, fatalmente alguém que navegasse pelo Atlântico ia topar na América. Né? Porque se passava muito perto do continente. Né? No caminho ideal, vamos dizer assim, seria passando muito perto do Brasil atual. Né? Então, era meio que inevitável que alguém, uma hora, se desviasse, porque os caminhos não eram, obviamente, precisos, alguém ia se desviar um pouco mais, um pouco menos, e ia topar na América. Né? Então, me parece que essa hipótese de um conhecimento prévio ela não se sustenta. Né? O que me parece possível é pensar, você sabe que o Cabral é a segunda viagem para o Oriente depois a primeira depois do Vasco da Gama. Né? E era uma viagem para estabelecer o comércio, uma grande armada. Eles não iam colocar uma armada em risco para fazer um descobrimento que era das tarefas mais perigosas, porque navegar no litoral de um território desconhecido é onde tinha os acidentes, por causa dos recifes e, né, e coisas do gênero. Então, na verdade, o que eu acho que a gente pode pensar é que falaram, né, a orientação que foi dada para o Cabral foi se afastar mais da África como forma de reconhecimento, né, e ele fazendo isso encontrou o Brasil. Mas não me pareça que exista um conhecimento prévio, né, não tem nada que seguro para fazer essa afirmação. É uma afirmação um pouco, vamos dizer assim, uma especulação. Né? Então, você chama de descobrimento ou você chama de achamento? Porque tem gente que fala, não, descobrimento não é achamento. Tem gente que fala, não é uma tomada de posse. Aqui já existiam, então, os índios, não foi descoberto. Tem uma discussão, acho que é política, não sei se a palavra é essa correta, mas ideológica, talvez, sobre o que aconteceu. Como que você vê isso? Olha, o descobrimento é um termo clássico, então a gente está discutindo aqui o descobrimento porque é um termo que se Como a gente consolidou. costuma chamar. Né? É difícil falar outra coisa. Né? Eu acho que o problema, na verdade, a crítica ao termo descobrimento me parece, em geral, ela pode ser correta, mas ela é mal colocada. Porque existe um erro fundamental nesse debate, é pensar, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa no mapa do Brasil. Então, é como se esse mapa não fosse uma construção, é como se esse mapa fosse um dado da natureza. Então, de vez em quando aparece uma discussão que quem descobriu o Brasil não foi o Cabral, foi o Pinzón, porque o Pinzón, que é um navegador espanhol, teria passado no Amapá ou no norte do Brasil antes do Cabral.
não é o, vamos dizer assim, não tinha um alarme que tocasse a hora que algum europeu passasse em alguma área do território atual do Brasil, não é? Eu vou te contar uma outra história que você acha que vai gostar. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, estava começando a fazer minhas pesquisas, aí conheci um sujeito que era dono de uma livraria, ele falou para mim, por que você não estuda os fenícios no Brasil? E ele tinha uma teoria, né, que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no século XIX, tinha destruído as provas da presença fenícia Uhum. para defender a história oficial. E aquela lenda da Pedra da Gávea. Resumindo a história, é o seguinte: se a gente achasse amanhã um barco fenício na Baía da Guanabara, o que mudaria a história do Brasil? Nada. Porque o Brasil não se constitui a partir da chegada hipotética de fenícios, de marcianos ou de sei lá o quê. O Brasil ele se configura a partir da chegada dos portugueses. Né? Então, o termo descobrimento é como se tivesse algo pronto para ser descoberto, algo existente. Esse que é o erro fundamental. Né? O Brasil é uma construção, né? E não uma descoberta. Não tem um Brasil pronto, né? Tanto do ponto de vista do que vai ser montado, como das fronteiras. Né? Aí tem o problema dos indígenas, que também é um problema importante. Eles eram Brasil, ou pelo menos eram um Brasil, né? Um Brasil que existia, pelo menos tem números. Eu li dois números muito 5 milhões, 1 milhão. Eu vi números muito disparatados, eu não Sim, sei quais são. tem esses números, sim. É difícil dizer também, não é? É, porque, obviamente, a população indígena que habitava a região que hoje é o Brasil, eles tinham outra forma, eles não tinham uma forma de registros. Né? Depois, também é importante lembrar, a gente generaliza e fala os indígenas, mas eram milhares de grupos diferentes, com costumes, línguas, não existia né, uma Idade. federação indígena. Né? O Cabral, quando o Cabral desembarca, ele não ninguém vai falar nós americanos ou nós indígenas. Não. Na verdade, isso é uma alteridade que vai se construindo. Né? Então, o que vai acontecer é que essa população indígena, desses milhares de grupos, eles não se reivindicam americanos, digamos assim, nem brasileiros. Né? Eles são de cada uma das suas etnias. Tem uma cena naquele filme Bye Bye Brasil, né, que é aquele grupo que sai do Nordeste vai, né, de artistas mambembes que vai para a Amazônia. Aí tem uma cena do filme que eles estão num caminhão e uma índia fala assim para eles: "Vocês são do Brasil?" E eles ficam assim espantados com a pergunta, né? Porque no fundo os indígenas foram sendo incorporados à história do Brasil pelo bem e pelo mal, mas eles não eram o Brasil, né? Eles Uhum. eram outra coisa. Né? E com isso é um erro falar que os indígenas são os primeiros brasileiros, né? Porque a gente poderia pensar assim, bom, e tem os primeiros argentinos, os primeiros paraguaios, os primeiros colombianos e os primeiros brasileiros. Como é que a gente separa pela fronteira que os europeus estabeleceram? Né? Uhum. Então, quem está do lado da fronteira é o primeiro brasileiro. Quem está do outro lado, às vezes é o mesmo povo, é o primeiro argentino, é o primeiro paraguaio. Eles não são brasileiros. Isso é um erro. Né? Eles vão sendo Incorporados. incorporados, vão sendo colocados para dentro à força, nem sempre à força, mas de alguma forma, né, para dentro da história do Brasil. Né? E é claro que é uma história também muito violenta esse processo. Depois que o Cabral então chegou, fez lá a primeira missa, o Caminha escreveu a carta, aquelas coisas todas que é o primeiro documento sobre o Brasil, etc., é tido como, né, o primeiro documento sobre o Brasil.
teve um espaço grande de tempo, não é isso, para Portugal voltar a se interessar, não é? O que era assim? Eles não estavam nem aí, já que não era a Índia, dane-se, sabe? Já que não tinha pimenta do reino. ah, Qual que foi esse? Depois fizeram as capitanias hereditárias, que é também, ó, você aí está querendo pegar um pedaço de terra, vai lá e faz, não é isso? Terceirizou, né, para os outros. Ah, conta um pouquinho esse momento, que é um negócio um pouco, olhando de agora, e do jeito que eu estou contando, um pouco desleixado, você fala, pô, os caras não valorizaram nada, né, do que aconteceu. Olha, esse é um debate bem interessante. O que acontece, se você pegar os livros escolares, pelo menos os mais antigos, ele chama essa fase aí, entre o Cabral e a viagem do Martim Afonso de Souza em 1530, de período pré-colonial. E tem uma espécie de antipatia nesses livros pelo Dom Manuel, que não fez caso do Brasil. Na verdade, a gente vai ter várias viagens nesse período, algumas muito pouco conhecidas, né? Algumas provavelmente a gente até não conhece nada. Tem uma série de expedições de reconhecimento, né? Começa a exploração do pau-brasil, né? Mas de fato não tem uma ocupação do território. E eu diria porque eles não sabiam o que fazer com esse território. Né? Da mesma forma, o problema para os espanhóis. Né? Quando os espanhóis percebem, no começo do 16, que eles não estavam perto da Índia ou perto da China, eles começam a fazer uma série de viagens, né? E depois os franceses e ingleses também acabam fazendo algumas viagens, e rapidamente se identifica todo o litoral atlântico da América, porque no fundo se continuou a busca pelo caminho para o Oriente, até que finalmente o Magalhães vai conseguir achar lá né, o famoso Estreito de Magalhães. Então, no fundo, aí por uns 20, 30 anos, a América era um obstáculo, né? Porque não existia um projeto naquele momento de ocupar colônias, fundar novos territórios. A Europa nem tinha excesso de população. Né? Então, esse processo ele vai se desenvolvendo lentamente, não é uma coisa premeditada. Né? A gente que acha assim, ah, o projeto de montar o império, esse projeto não existia antes dessas viagens, isso foi surgindo depois. Né? Os impérios se montaram com o tempo, não era um plano anterior. Né? Então, nos primeiros anos, vai ter essas expedições de reconhecimento do território, né? Só que começam a aparecer os franceses, né? Tem uma disputa com os espanhóis ainda, porque ninguém sabe aonde cai a linha de Tordesilhas. Esse é um problema difícil de solução, ainda mais na época. Né? Cada um botava a linha onde queria, vamos dizer assim. Então tinha uma disputa que era, vamos ocupar as áreas, Depois a porque gente vê. depois se vê o que vai acontecer. Né? E óbvio, porque o cálculo exigia, eles tinham um conhecimento teórico, mas na prática era muito difícil fazer esses cálculos, né, do, da longitude. Então era muito difícil estabelecer, entre outros detalhes que eu não vou falar aqui agora, mas de toda forma, então tem um reconhecimento rápido do litoral. Né? Os portugueses vão desenvolver rapidamente a seguinte teoria: o Amazonas e o Prata caem na área portuguesa, né? Tordesilhas, assim, por um milagre, passa depois dos dois grandes rios do continente, né? E isso é nosso e nós vamos ocupar. E começam a defender essa política. E, e se percebe, né, que para defender o território era preciso ter uma ocupação, não dava para defender só com viagens. Daí a iniciativa, né, de montar as chamadas capitanias hereditárias. A coroa
estava preocupada com o Oriente. Esse momento é o momento que eles estão montando o que vai ser o domínio oriental português, né? Então, a prioridade da coroa era a Índia, e eles fazem, então, essa política das chamadas capitanias hereditárias, que vai cumprir um papel, né, na ocupação do território e o começo do Brasil. Mas era ver se eu é assim. Você está afim de ir lá pegar um pedaço de terra no Brasil? Você cuida disso aí e depois a gente vê. Você me paga uma graninha por mês e você fica com aquilo lá. Foi mais ou menos assim, não é? Na verdade, é assim. Deixa eu ver como é que eu vou simplificar isso aqui. Tem uma lógica que a coroa. É uma lógica que todas as monarquias isso aparece, mas em Portugal isso era muito forte. A coroa atrai os vassalos para servi-la, né, em troca de recompensas. Né? Então, é uma política que eles usam desde gente muito humilde até grandes figuras. Né? Então, o que eles vão fazer? Na verdade, eles não vão doar, eles vão doar o governo da capitania. O donatário, digamos, ele recebe uma área de terra, mas ele recebe o governo daquela área. A propriedade privada era uma pequena parcela, ele só podia ficar com 5% da área. As outras terras ele tinha que doar. Então, não é uma propriedade de terra plena, é o governo que ele recebe. Então, ele tem o governo daquela área, né? Que era um mecanismo que já tinha sido usado em outras áreas e vai continuar sendo usado. Angola também vai ser uma capitania no primeiro momento, né? Então, era uma forma de atrair pessoas que estavam num processo de ascensão e tinham recursos e que, prestando esse serviço, digamos, à coroa, esperavam também serem recompensados no futuro, né? Então, um pouco esse arranjo, assim, estou simplificando um pouco, mas eu acho que esse um pouco. É verdade, então, que só duas funcionaram, quer dizer, que foi Pernambuco e Santos e tal, também isso é um pouco. O que sobra não deu certo, né? O regime de capitanias hereditárias, só duas deram certo, tanto que teve que ter o governo geral para poder botar ordem na bagunça e tal. Isso aí é uma análise, assim, relativa do que deu certo ou não, porque, no fundo, o desafio era muito grande, né? Então, vamos dizer, eu acho que as capitanias, né, algumas nem começaram, de fato, a ser ocupadas, outras, né? Mas o desafio era muito grande. Então, o que vai acontecer? Quando os portugueses começam a montar as capitanias, o segredo era, né, a chave do sucesso era a relação com os indígenas. E eles vão tentar, no primeiro momento, estabelecer uma espécie, como funcionava com o escambo do pau-brasil, eles vão tentar botar os índios para trabalhar por uma baixíssima remuneração. Só que os indígenas não vão aceitar isso, né, porque eles não têm interesse nenhum, né? A formação do trabalho assalariado, né, é um processo muito longo. Nem na Europa tinha esse nível de trabalho assalariado. Então, o que vai acontecer é que os índios vão se recusar. A recusa dos índios vai levar a uma tentativa dos portugueses de forçar os índios a trabalhar de alguma forma. Isso vai levar a uma reação muito grande na década de 40 por todo o litoral, né? Um grande livro desse período é o Hans Staden. As pessoas esquecem, lembram do livro, mas esquecem o contexto. Exatamente esse momento, né? Tem uma guerra muito grande entre os vários grupos indígenas, de forma isolada, mas em cada capitania, ou praticamente em todas as capitanias, a gente tem combates, né? Praticamente tudo que tinha sido feito no primeiro momento é perdido, né? E o mais famoso vai ser a morte do donatário da capitania da Bahia, né?
Então, nessa década de 40 do século XVI, tem uma espécie de desespero, de gritaria dos donatários pedindo o apoio da coroa, e a coroa, então, cria o governo geral para socorrer os donatários, que continuam existindo, não acabam as capitanias. As capitanias privadas, hereditárias, elas vão sendo incorporadas ao patrimônio da coroa ao longo do tempo, não é? Elas continuam existindo. E claro que as novas capitanias vão ser capitanias da coroa. E com isso tem um socorro, né, por parte da coroa, que vai começar a mudar a relação de forças no litoral. Né? Então, se as capitanias deram certo ou não, eu acho que elas cumpriram um papel inicial. Não é? O que elas podiam fazer, acho que elas fizeram, mais que isso não, porque de fato era um desafio muito grande. Para ter uma ideia, Salvador é fundada em 49, 1549. Os portugueses só vão dominar o contorno da Baía de Todos os Santos no começo da década de 60. 10 anos depois. Mais de 10 anos para dominar a Baía de Todos os Santos. É só aquele pedacinho. Só em volta da Baía. A gente vê aqueles mapas escolares, aquelas faixas, né, de terra coloridas. Aquilo é uma ilusão. Na verdade, como um historiador do século XIX disse, o que foi dado em léguas foi conquistado em palmos, ou se você quiser, o que foi dado em quilômetros foi conquistado em metros. Né? Pernambuco, o grande desenvolvimento de Pernambuco é depois do governo geral. O litoral de Pernambuco, na época incluía Alagoas, só foi conquistado na década de 60 do século XVI. Eles demoraram 30 anos para dominar o litoral de Pernambuco, que não chega a ser exatamente enorme. Então, é um processo muito lento de conquista, né? Mas que vai cumprir um papel fundamental, porque vai ser essa vitória militar sobre a resistência indígena que permite que a terra vire propriedade privada e que o índio vire escravo e se ergue a economia açucareira nesse momento. Mas depois não deu certo, né? O índio, como escravo, acabou sendo, do ponto de vista do cara do açucareiro lá, acabou não sendo um grande escravo para ele, né? Porque o índio tinha essa questão da liberdade, etc., não aceitava. Olha, né? Esse tema também é mal estudado. Ótimo. A ideia dessa série é essa. Tudo que a gente estudou de um jeito está de outro. Tem um discurso ideológico, diria talvez, sobre essa questão do indígena ou do africano. Porque uma hora o africano é o melhor trabalhador, outra hora ele é o rebelde, uma hora é o índio que é rebelde, outra hora que né? O que vai acontecer na prática, eu diria o seguinte: o que vai levar à substituição do indígena pelo africano é a destruição da população indígena no litoral, particularmente de Pernambuco e da Bahia. Então, na verdade, quem ergueu a economia açucareira foi o trabalhador indígena. Só que esse processo, né, de guerras, da exploração do trabalho, das doenças, né, que foram trazidas, da destruição, da desorganização da sociedade indígena, ele é destrutivo. Então, essa população, a gente tem uma verdadeira hecatombe no litoral. Né? Os jesuítas vão descrever isso. Né? Eu estava lendo essa semana uma carta do Anchieta, né? Um texto do Anchieta, ele fala, né? Em poucos anos se tinha trazido 80 mil índios para a Bahia, e agora, se você desse uma volta pelos engenhos e mesmo pelas aldeias dos jesuítas, não tinha mais nada, tinham morrido. Né? Então, essa população indígena ela vai sendo destruída no final do século XVI, no litoral. É necessário ir cada vez mais
para dentro do território para trazer novas levas de índios, né? E até o momento que isso começa a ficar mais complicado e aí começa a trazer os escravos africanos. Então, na verdade, depois do genocídio, podemos chamar assim, do genocídio dos indígenas, aí resolveram mudar, não porque era melhor ou pior, mas porque não tinha mais braço escravo indígena. É isso? Olha, tinha uma polêmica na época. Tinha feitor de engenho que achava que o índio era melhor do que o africano. E oficiais da coroa, enfim, tinha um debate mesmo na época, né? Qual seria a melhor opção para o Brasil? O que a gente pode dizer é o seguinte: primeiro, você tem a destruição da população indígena e uma dificuldade cada vez maior de repor essa população que está sendo destruída nos engenhos. Já existia o tráfico africano, né? E agora, como o açúcar está num momento de muita prosperidade, os senhores de engenho têm dinheiro para comprar esses escravos, né? E um terceiro elemento que a gente podia colocar é que existia também uma campanha dos jesuítas contra a escravidão indígena. Então, essa soma de elementos é que explica, na minha opinião, a passagem do trabalho indígena para o africano. Em outras áreas vai continuar o trabalho indígena. São Paulo, por exemplo, no norte do Brasil, o trabalho indígena continua até o século XVIII, XIX. A escravidão era um business que já existia também, né? Não é isso? É um business que Portugal já tinha nas suas, não sei se é colônia, mas nos seus lugares que tinha, nos seus fortes na África, mesmo Gênova ou Veneza também parece que faziam, só que não escravos negros, né? Outro tipo de escravo. Quer dizer, a escravidão já era um business usual e muito rentável, não é isso, na época? A escravidão vem da antiguidade, ela diminui, né, no caso da Europa, na Idade Média, mas nunca desaparece, né? Se mantinha em várias áreas do mundo, né? E os portugueses vão levar africanos para suas ilhas, né? Ilha da Madeira, São Tomé, Cabo Verde, vai ter um comércio de escravos e vai ter um comércio de escravos para a América Espanhola, inclusive, no primeiro momento, né? É que no Brasil, no primeiro momento, não tinha dinheiro para comprar os escravos africanos. É só com a montagem da economia que passa a ter esses recursos, né? Então, vamos dizer, primeiro se montou a economia com o índio, ele sendo destruído, ele foi sendo substituído pelo africano, porque já existia, de fato, esse comércio, que vai, claro, crescer muito na época moderna, né? Então, era uma prática que os portugueses já estavam envolvidos, né? Você me ocorre agora, né? A gente está contando a formação, o começo da formação do Brasil, ao contrário de outros países. Tem gente que fala assim, não, e se os franceses tivessem ficado, seria outro país hoje, ou se os holandeses tivessem ficado, seria outro país hoje. Aí tem gente que fala, não, olha lá na África o que a Holanda fez, olha lá na África o que a França fez, para ver se seria outro. Como que é o teu olhar, assim, o nosso destino, né, determinado por ser descoberto por portugueses, é que nos coloca nesse lugar de subdesenvolvimento ou não? A gente teve 1000 opções e a gente escolheu errado como povo de lá para cá. Olha, esse debate, né, ele parte de uma ideia, vamos dizer, um pouco idealista, né? Eu acho que sempre teve uma comparação um pouco implícita, assim, por que os Estados Unidos também foram uma colônia, viraram a grande potência, e o Brasil, que também foi uma colônia, ficou no subdesenvolvimento, né? Mas a colonização ela é muito diferente, né, particularmente no norte dos Estados Unidos, do que é a colonização nos trópicos. Então, me parece que
as, o Haiti, acho que serve de exemplo do que foi a colonização francesa, né? Ou a Guiana, Suriname, enfim. Né? Eu acho que o que parece que é fundamental é entender que a gente monta uma economia típica, né? Que a gente chamaria de exatamente colonial, de remessa dos produtos para o mercado europeu, né? E com isso se montam. Não quer dizer que todas as áreas da América são iguais essa dinâmica, tem características próprias, mas de maneira geral você tem uma economia voltada para fora, em benefício de um setor muito limitado da sociedade, né? No caso os grandes proprietários de terra, né? E com isso não tem um desenvolvimento, outro tipo de desenvolvimento. Então, poderíamos ter tomado outros caminhos em algum momento? Sim, mas era preciso romper com isso, né? Como a nossa classe dominante, né, por muito tempo, era a classe dominante do proprietário de terras e de escravos, né, me parece que é um pouco uma ilusão achar que eles iriam fazer a reforma agrária, libertar os escravos e montar, sei lá, uma outra dinâmica social, né? É como a relação da Inglaterra com a comparação Inglaterra com Portugal. Então se critica o Dom João V por ter construído Mafra com o ouro do Brasil, mas o que a gente queria? Que ele fizesse a Companhia Siderúrgica Nacional? Era óbvio que naquele modo de sociedade que ele representava, ele ia fazer um mosteiro, ele não ia fazer uma fábrica, né? Uhum. Então, um pouco existe um processo de desenvolvimento, né, que explica determinadas tomadas de posição, né? Eu acho que um pouco por aí a discussão, né? Tá. E agora? Você olha a gente de agora. A gente de agora não difere muito e, ao mesmo tempo, difere pouco, né? É, do nosso passado, assim. Como que você vê? Qual que é a tua sensação sobre o Brasil atual, né? Dessa herança que a gente tem? Eu sei que não existe um determinismo, mas para onde você acha que a gente está indo? Olha, o Brasil ele atingiu um nível de desenvolvimento, né, vamos dizer, diferente de outras ex-colônias, né? A gente produz avião, que é uma coisa que poucos países fazem, né? Tem um parque industrial ainda importante, embora já tenha diminuído o tamanho das nossas exportações industriais. A gente voltou a aumentar a nossa participação de produtos primários, que é típica de uma economia colonial, né? Então, hoje, quem está sustentando, num certo sentido, a economia é a mineração, o agronegócio, né? Que mantém uma estrutura, vamos dizer assim, que a gente poderia dizer de tipo colonial, É o né? ciclo do ouro, o ciclo da cana, o ciclo do café que a gente aprendeu. Isso é muito. Nós estamos vivendo o ciclo da soja, não é isso? O Nós ciclo da temos carne. É. a gente tem o ciclo da cana eterno, porque já tem é um ciclo aí de 500 anos e vai mais uns 500 anos, né? Então, eu acho que essa dinâmica econômica, né, ela tem um papel importante, né? Mas também tem outros elementos. Então, não é que a gente também não é só exportador de soja, né? A gente tem como eu falei, tem um parque industrial ainda importante, tem um outro desenvolvimento, né? Agora, eu acho que tem elementos assim ainda, né, dessa nossa condição colonial, né? A gente ainda é muito voltado para o exterior, né? Tem uma certa fixação com as coisas que vêm de fora, né? Eu reparo, as pessoas saem para comer, elas só conversam sobre viagem internacional. O assunto número um das pessoas no restaurante é a viagem que ela fez para outro lugar. Não é assim, a gente tem uma espécie de
patriotismo meio curioso. As pessoas, né, reivindicam o Brasil, mas estão sempre pensando no exterior, né? Então, eu acho que tem uma estrutura de poder que ainda é muito arcaica, né? Que tem traços ainda dos períodos antigos. Mas eu acho que a gente, né, acho que a gente está num momento aqui também muito difícil, né, no atual momento no atual governo, mas acho que isso é fala, não vai durar muito tempo, não. Acho que a gente vai retomar um caminho mais positivo, né, Tomara. pela frente. Então, você é otimista do ponto de vista do país, do Brasil? Tem a história do Brasil, o país do futuro, ou Brasil potência, que era um papo lá da ditadura, mas de qualquer maneira, assim, existe essa ideia de que temos tudo para ser uma grande potência, temos tudo para ser um país, mas a gente nunca é, né? Ou pelo menos, né, nessa existência, nessa curta existência aqui, parece que a gente nunca é. Qual que é a tua opinião? Você acha que é possível? Quer dizer, possível sempre é, mas a ideia é, você acha que a gente vai entrar nesse caminho? Você falou, poxa, você me pareceu Eu acho, otimista. não, eu sou otimista, mas não por esse viés. Eu acho que a gente tem que construir um outro projeto de país, né? Não para ser potência e oprimir os vizinhos, né? Nem para imitar as velhas potências, né, na África ou sei lá onde. Né? Eu acho que a gente tem que construir um outro projeto, né, de desenvolvimento que permita a melhoria das condições de vida da nossa população, né, de maneira geral. Né? Não um projeto de potência que me parece equivocado, e acho esse eu acho que não é viável. Já tem muitas potências no mundo. Eu acho que esse não é. Eu acho que a gente tem que construir um outro processo que procure desenvolver o país, né, em benefício da maioria da população, né? E a gente vê, né, uma pobreza ainda muito grande, né, no país, né? E agora, né, nesse momento, por exemplo, a gente está assistindo, né, cenas terríveis, porque de fato o país ainda tem uma população muito miserável, né? Muita gente sem água encanada, né? Então é uma realidade que a gente já poderia ter superado, me parece, né? Isso, na verdade, são opções que acabaram prevalecendo, que mantém, né, um certo nível de desenvolvimento para alguns, mas de uma forma geral muito negativa para a população em geral. Mesmo assim, ser otimista. Sim, eu acho que tem que ser otimista. Se a gente for pessimista, é difícil, né? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que as coisas, sabe, elas ocorrem na história, às vezes até nos momentos mais inesperados. Um evento, de repente, desperta todo um processo, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar aí, ver o que vai acontecer, né? Eu acho que Contar com ainda... acaso. Eu não sei se é o acaso exatamente, mas existe um processo de acúmulo de determinadas angústias ou determinadas esperanças ou determinados valores que em dado momento alguma coisa acende uma faísca e a coisa anda. Os grandes acontecimentos da história, né, têm um pouco, não que é uma obra do acaso ou que tudo tenha acontecido de uma vez, mas tem um processo, mas alguma hora alguém acendeu né, como é que fala? O pavio. Para e explode. Um acender não deliberado, eu diria, um acontecimento qualquer, né, que causa uma comoção e as coisas acabam se transformando. Então, acho que sim, sou um pouco otimista. Sim. Então, é um bom momento para a gente fechar. Eu sempre fecho com a mesma pergunta. Quem somos nós? Eu acho que, no caso, agora vamos falar nós, tanto nós brasileiros. Quem somos nós brasileiros? A gente tem um processo muito interessante, né, de formação do nosso povo, né, que vai uma sucessivas camadas vão se formando,
né? Não, obviamente não é um processo pacífico, é um processo violento, né? E a gente tem uma situação assim, de uma tensão por um lado, né? Muito grande na nossa sociedade, mas também uma acomodação muito grande, né? Então a gente tem é um fenômeno curioso que eu queria estudar mais, né? A gente tem uma espécie de imensa maioria da população muito, digamos assim, conformada com as coisas, né? E um setor, por outro lado, um pequeno, mais raivoso até, né? Mais então, eu acho que a gente tem um fenômeno curioso. A nossa formação do nosso povo ainda é um processo que precisa ser mais estudado, precisa ser melhor compreendido, né? E pensar quais são os elementos que vêm do nosso período colonial, né? E que nos afetam, né? Eu acho que tem elementos aí para desenvolver muita coisa, né? Mas eu espero que a gente consiga superar isso também, né? Eu também. Eu também. Nós estamos meio atrasados com isso. Quer dizer, a gente ao mesmo tempo tem isso, assim, vamos falar do homem cordial, né, que é o cordial do coração, mas não coração para o bem, né, o homem emocional, vamos chamar assim, né, que pode ser levado para o cordial desse passivo, pode ser levado para o cordial desse agressivo, né, depende de como a gente olha, ou olha tudo junto e tal, mas realmente parece que a gente tem um grau de... A gente consegue suportar coisas ruins por muito tempo sem se revoltar, né? Ou pelo menos é assim também que a gente aprende na história. Se bem que tem gente que fala, não, teve um monte de revolta que a gente não aprende direito, para poder parecer que a gente é mais pacífico do que é de verdade, né? Eu não tenho nem condição de discutir isso, só estou passando as coisas que eu um pouco que eu sei, que eu... Eu acho que a gente tem muitas revoltas, isso é verdade, mas eu acho que, de maneira geral, vou fazer aqui uma fala assim meio solta, eu acho que a gente tem, talvez pelo passado da escravidão, que foi muito importante na nossa formação, se criou uma espécie de aparência de doçura ou de cordialidade, né? Uma espécie de capa sobre uma violência, né? Então, o modo de falar, diferente, por exemplo, dos portugueses, né, que são muito mais duros, mais diretos, né? O trato humano, ele às vezes ele disfarça, parece que é mais doce, mas na verdade tem uma violência por trás. Você vai numa loja em Portugal hoje, o funcionário te dá uma bronca, né, se você começar a mexer nas coisas. Aqui uma loja, o funcionário quer carregar sua sacola, quer saber seu nome, quer te dar um cafezinho, né? Mas por trás disso tem uma espécie assim de uma relação subserviente, né? Não sei se um caso assim ainda de você é funcionário, você está lá para servir de qualquer forma, né? Enquanto na Europa, por exemplo, se você chegar na hora de fechar a loja, eles não te deixam nem entrar. Aqui, se você entrar numa loja faltando 1 minuto, eles ficam lá meia hora, 1 hora esperando você sair. Então tem uma coisa por trás aí, né? A doçura também tem uma violência. Uma subserviência, assim, implícita. Né? Ela é uma aparência talvez mais simpática, mas no fundo tem uma relação ali de poder, de dominação, né? O funcionário não tem o horário de trabalho dele, tem o horário seu, né? Isso, se a gente comparar o Brasil com a Europa, é totalmente perceptível, né? Bom, maravilha. Muito obrigado.